Olá a todos e sejam bem-vindos a Kali Yuga. Sim, aquele tempo dito no hinduísmo, um tempo evidentemente apocalíptico e degenerado. Um tempo onde o filho chora e a mãe não vê. Aquele tempo descrito como o apocalipse. E nós não apenas estamos no apocalipse, mas no fim dos fins dos tempos. E com toda essa degeneração e o fim dos tempos, surgiu um movimento denominado de MGTOW, a própria escória da humanidade. Ou, melhor dizendo, movimento de fracassados. E aqui vocês bem entenderão que não é simplesmente por eles serem incels ou porque eles não gostam de mulheres, etc., que eles são isso, mas é por outros motivos. Pois bem, seja bem-vindo ao novo episódio da Harmonia. E hoje nós contamos com a presença do ilustre Ítalo. Pode se apresentar aí, meu caro. E opa, beleza, Coca, e uma boa noite. Quer dizer, eu tô gravando à noite agora, mas sejam bem-vindos, ouvintes. É, Você já deve me conhecer, já tô no canal já faz alguns meses. O Ítalo tá aqui pra mandar as Black Pills pesadamente. Exatamente. Eu sou o policial bom e o Ítalo é o policial mau nos episódios. Eu não sei não. Depende do tema. Enfim, vamos começar, né? Por que o título deste vídeo está denominado de O Fracasso Miguel? Bem, é, por duas questões não tão simples, mas razoáveis. Que o sujeito vai escutar e vai falando, faz sentido até, né? Não sei se sacia totalmente, mas que faz um certo sentido. E bem, quando você escuta a palavra fracasso, vem em mente de um sujeito que é letrado, que é, bem, quem é fracassado e por que ele é fracassado? Quem é fracassado vocês já sabem. Mas por que? Aí eu vou explicar. Bem, é, eu vou dividir esse vídeo, entre aspas, em duas partes, assim, né? Com as questões. A primeira questões são as questões financeiras. Por que eles são fracassados nesse sentido? No sentido mais material, no sentido, entre aspas, mais prático, e nas questões mais espirituais, que é as questões intelectuais, as questões ligadas ao espírito. E por que eles não são também fracassados nessas questões? E, bem, vocês vão gostar. Vamos lá, vamos começar com as questões financeiras. Bem, não é necessariamente em ganhar dinheiro, não é porque eles não ganham dinheiro que eles são fracassados, mas é uma questão mais política, né? Eles são movimentos, eles são um movimento que mais se destroem, né? Eles são como a Ouroboros do Chesterton, a serpente degradada que devora o próprio rabo. Eles são exatamente isso. Eles não entendem o contexto atual, eles não entendem a nossa crítica, a nossa crise política, a nossa crise especialmente no quesito de censura e a nossa crise em outros aspectos da sociedade, né? Eles não conseguem agir em meio às ruínas. Se é que vocês entendem. Pois bem, já estou falando demais, eu vou passar um pouco a bola para o Ítalo. Por favor, meu caro. Ah, mano, é isso aí. O MGTOW, ele é tipo um feminista, só que do lado dos homens, entendeu? É claro que tem as suas diferenças, e é óbvio, né, que o movimento feminista, por exemplo, ele causou muito mais danos, historicamente falando, do que o movimento MGTOW, que começou há pouco tempo, né? E nem tem muito poder político nem nada disso, é mais um estilo de vida. Entretanto, não dá pra gente tirar o fato de que é uma coisa para se criticar, cara, porque do mesmo modo que o feminismo é uma resposta, aliás, é um efeito do mundo moderno e desse materialismo que as pessoas estão imersas, o MGTOW também acaba sendo uma consequência da modernidade e do materialismo, porque
O cara vê, ah, cara, mulher não presta, né? Quer dizer, as mulheres não querem mais ter filho. Mulher tá botando processo em cara e separa e toma metade da casa e metade do meu dinheiro, não sei o quê. Aí ele vê essas coisas e ele pensa, pô, então quer dizer que pessoas do sexo feminino todas não prestam e não dá mais pra casar e acabou, não vou ser celibatário mesmo. Enfim, isso tem uma lógica, é claro, mas dá pra criticar bastante esse movimento, cara. E, enfim, eu nunca simpatizei tanto com esse movimento, entretanto dá pra compreender. Agora, passar de volta pro Coquinha. Bem, realmente isso. É a parte que dá para se criticar bem, o ódio que eles têm pelo feminino não é proporcional, sabe? Não é necessariamente todas as mulheres que os odeiam, que querem a cabeça deles, né? E, de certa forma, eles pegam, entre aspas, né, assim, né? Não é tão entre aspas, porque, bem, como vocês vão entender, não é bem a exceção que eles pegam, mas eles pegam, sei lá, 100 mulheres, 100 mil mulheres feministas e colocam como geral. Ou seja, eles pegam a minoria e colocam como a maioria. E assim criam um espantalho para suas próprias cabeças, né? E não aguentam. E acabam criando um ódio desproporcional à mulher, que acaba fazendo mal ao espírito deles, né? Porque eles não enxergam a questão transcendente que há na mulher, a questão da vida e etc, etc, né? E, bem, se os homens abdicam das suas responsabilidades, de certa forma, bancar a mulher, ter filhos, sustentar uma nação, trabalhar pelos mais fracos, etc., eles vão necessariamente ruir, né? Vão ruir junto da sociedade. Isso pelo simples ódio da mulher, né? Bem, é aquela coisa. Se há mulheres podres, para que que eu vou me esforçar? Para que que eu vou me dedicar? Para que que eu vou querer ser um homem melhor? Se não há quem mereça isso. Em parte eles estão certos. Em parte eles estão certos. Realmente, tem essa crise no meio feminino. E isso está em todas as mulheres, de certa forma, né? O feminismo está realmente arraigado, né? Mas não é exatamente só isso, entende? E tem uma outra questão que se chama a hipergamia. O MGTOW vê a mulher como simplesmente hipergâmica, né? Uma mulher que vai querer te roubar, vai procurar o sujeito que é o macho alfa, que é o sujeito que de certa forma tem mais poder social, que é mais rico, que é mais bem-sucedido, que é mais bonito, etc, etc. Mas eles não levam em consideração, como por exemplo, aquele caso do mendigo talarico. Por que que a mulher foi exatamente num mendigo que não tem nada? Não tem nada de bens material, bens materiais ou beleza até. Bem, e é aí que os migtais fracassam. Eles não levam em consideração a questão espiritual, que é bem citada por Júlio Zévola, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, etc. A questão da forma masculina, a questão do homem, a questão da forma maleável da mulher e etc, etc. Eles não entendem esse contexto espiritual. E isso os leva ao fracasso, evidentemente, né? Quanto mais eles acham que estão ficando mais machos, por simplesmente rejeitar o feminino, de uma certa forma eles estão ficando mais femininos também. É aquela coisa, uma boa mulher torna o homem mais homem. Isso é verdade, entende? Tem até mesmo estudos, você não precisa acreditar na questão espiritual, mas tem até estudos que comprovam que após um homem ver uma mulher chorando, a testosterona dele aumenta em instantes. E agora você vai perguntar por que disso? É uma questão simplesmente biológica? Bem, ali foi uma pesquisa científica, mas será que é simplesmente isso? Simplesmente a questão material da coisa ou tem uma questão espiritual aí? E é neste ponto, em outros que eles erram.
E eu vou passar aqui pro Ítalo, não sei se ele quer comentar mais alguma coisa, acho que eu falei por um bom tempo. Falei, Ítalo. É interessante essa parte aí que você falou sobre o homem aumentar o nível de testosterona quando vê a mulher chorando. Na verdade, é verdade, isso daí com certeza existe, mas de forma geral é meio que em qualquer situação que o cara tem contato com a mulher, ele tem esse pico de testosterona e outros hormônios. Se você pode fazer o teste, cara. Se você acaba falando com uma desconhecida na rua, ou uma menina que você conhecia na escola e aí cresceu e depois ela te encontra na rua do nada e vocês conversam, pode ter certeza, cara, que no mesmo dia ou no dia seguinte, sei lá, a tua moral vai aumentar. Entendeu? Então, assim, contato com o feminino é algo que faz bem para a sua saúde hormonal se você vai partir do ponto de vista material, né? Então, os seus hormônios vão melhorar, mas em todos os sentidos de perspectiva possíveis, você vai ter uma melhorinha. Agora, essa é a questão, cara. Aliás, eu espero que se tiver algum migtal aí escutando a gente, que eu acho difícil, geralmente nosso público não é bem isso, mas eu espero que você não esteja se sentindo atacado pelo que a gente tá falando, porque não é bem esse o intuito, é mais a reflexão mesmo. A crítica, ela deve ser, você deve permitir a crítica de acontecer. Mas, uma das principais falhas do sujeito que é um migtal é que ele falha em perceber as coisas de um ponto de vista superior que não seja puramente material, né, cara? Então ele vai dizer que tudo que a mulher faz é por hipergamia. Claro que tem uma relação, mas não é só isso, entendeu? O cara não vê o feminino como uma coisa transcendente, entendeu? Para ele é só tudo, é um jogo sexual, é uma hierarquia social, ele não vê que tem alguns elementos a mais, sabe? Em geral é isso, cara. A falha do MGTOW é ele não ver que existem algumas coisas a mais. Geralmente o MGTOW ele é um cara que a gente classificaria como midwit. Ele não é nem tão burrinho como o tio que faz churrasco na esquina. Não que os caras sejam burros, mas enfim, nível intelectual, né? Ele não é nem tão low IQ quanto os caras que estão, enfim, na população média. E ele nem é tão high IQ quanto um, sei lá, quanto um escritor, quanto um cara que tem uma intelectualidade alta. O militar costuma ser o midwit, aquele cara que tá na média. E geralmente o cara que tá na média ele não vê muita coisa, entendeu? Então, eu acho que essa é a principal crítica que eu tenho ao movimento MGTOW. Geralmente são os caras que estão meio perdidos, que tiveram uma frustração meio ruim, e eles não estão meio que na média, entendeu? Exatamente. E até em questões sociais, né, como eu disse, isso pode prejudicá-los, né? E voltando ao início, né? Questões políticas, especialmente. Porque você levando em consideração o nosso contexto atual, será que é realmente bom você gravar vídeos falando mal de mulheres? Realmente, realmente, com um sujeito que está no poder, com um sujeito que tem uma careca tão ilustre, tão brilhante, você acha que é realmente uma boa ideia você ficar falando mal de mulher assim sem sentido algum? Ou ficar trazendo pessoas para este meio, para que elas se ferrem também? Você já pensou nisso? Aqui é uma dica para vocês, se vocês quiserem manter o movimento de vocês vivos, por favor, não fiquem batendo de frente contra o sistema, porque é aquela coisa, o sistema é muito forte, vocês não vão aguentar. Não tem como, realmente, nem se fosse um gênio. É igual você estar no moedor e lutar, né, para ir até o fundo, não dá certo. Você tem que tentar outra coisa. Você tem que ser mais inteligente do que isso. Se você ler um pouco, sei lá, de Gramsci ou viu um pouco do Olavo de Carvalho, você vai entender aquela questão do gramscismo, ou a questão de tomada de espaços, a questão de infiltração em lugares públicos, etc. Aí é o caminho. Se vocês quiserem realmente continuar com o movimento de vocês, façam isso. Guerra cultural. É isso aí. A guerra começa na cultura. Não é falando mal de pessoas e etc. que vocês vão ganhar. É óbvio, você tem que criticar, mas
você também tem que levar em consideração o nosso contexto. Nós não estamos, sei lá, na Idade Média ou no século XVIII e XIX, onde surgia várias merdas e ninguém acabava sofrendo as consequências. Você entende? Nós não estamos nessa época. Nós estamos numa época bem complicada, é, especialmente agora, com um novo presidente que, com certeza, é muito a favor das mulheres. Então, eu aconselho profundamente: não sejam bois que estão indo para o abate. Eu realmente não quero que aconteça isso com vocês. Mas que eu não concorde com vocês, eu não quero extinção, não quero extinção do movimento. Porque tem até uma certa parte boa, né? Porque acaba, às vezes, despertando alguns sujeitos que estão completamente perdidos. Mas, para por aí. Não acrescenta muito no sujeito, entende? Ele vai parar na parte material, simplesmente. E a parte material é o lixo, sabe? Não é possível parar nisso. Você para nisso, você acaba fazendo muita merda. E a história já comprovou isso. O Chesterton lutou contra isso. O José Zévola lutou contra isso. O René Guénon lutou contra isso. O Schwann lutou contra isso. O Martinez lutou contra isso. Então, pô, tem centenas, centenas de autores que lutaram contra isso. Então vai querer realmente se juntar, né, ao lado das coisas que esses gênios lutaram contra. E eu tenho certeza, esses gênios são um pouquinho mais inteligentes que você. Vocês estão lutando contra aquela coisa porque aquela coisa é realmente maléfica, entende? Mandou a braba. Silêncio para o ouvinte pensar. Pra digerir a Black Pill agora pesada. Bem, realmente, às vezes é aquela coisa, o sujeito está no estado de hipnose. Se não funciona o estalar de dedos, você tem que dar um soco na cara, né? É o que eu tô tentando fazer. E o brasileiro também é muito assim. A questão de que você não pode falar muito mal, você também tem que falar um pouquinho de coisas boas, sabe? Sobre o que ele frequenta, que ele participa, etc. É por isso que eu mostrei os lados positivos desse movimento, os lados negativos. No brasileiro foge, ele é muito apegado à questão sentimental, né? A questão de você, entre aspas, selecionar um lado, né? Selecionar de preferência o lado dele. Ah, o sujeito gosta ou não gosta de mim. Não, não é isso que eu tô fazendo aqui. Eu Mas tô tem que fazendo levar em outra coisa. consideração, tem que levar em consideração que o movimento MGTOW, apesar de ter de ser um movimento passivo à crítica, bastante crítica, que é o que está fazendo, mas a gente tem que compreender também que é uma reação até natural, é compreensível. A gente não tira a validade do que os caras estão dizendo. Só dá para criticar, entendeu? Mas a gente entende o motivo. É complicado. Com, com certeza, com certeza. O sujeito só tem 17, 18 anos. É ver que a família inteira dele, pelo lado das mulheres, foi tomada pelo feminismo, ficam de decote, de roupa curtíssima, sabe? Em baile funk. É óbvio que o sujeito fica frustrado, sabe? A mãe que leva 500 namorados por mês em casa, não que seja ruim, né? Evidentemente, não tô falando que isso é ruim, jamais faria isso. Mas o sujeito fica meio triste, né? Porque fica triste, não sei, mas fica. Acontece. Então, é uma reação válida, realmente, né? Mas é aquela coisa que uma vez perguntaram para o Olavo numa entrevista: você previu que a reação ao seu livro seria tão extrema? Ele falou: ah, prever eu previa, só que eu não previa que seria tão burra. É exatamente isso, o movimento miguel. É uma reação, só que não é uma reação inteligente. É uma reação mais burra, sabe? Não tem jeito. De certa forma, vocês vão ter que entender que erraram, né? E vai ter que voltar para quarto, sei lá, onde se vocês estudam, e falar, pô, eu sou burro, eu errei aqui e aqui. Pode confiar em mim, eu faço isso com muita frequência. E depois de um tempo você acostuma, nem dói mais, entende? Mas você Em tem que vez chegar de ser e reconhecer. migtal, meu caro, em vez de ser migtal, vire tradicionalista.
vire tradicionalista, católico e busque uma esposa. Se não tiver, beleza, mas enfim, não seja, não odeie as colheres. Colher também tem coisa. Colher é é a melhor, pior coisa do mundo, cara. Entendeu? Durma com essa. Olha, enfim, eu não recomendo muito isso, no sentido, adeira a um lado, né? Tu tem que escolher, evidentemente, né, a religião que você vai, etc. Mas no sentido de que, me identificar pelo que eu simplesmente frequento. Se eu vou se eu vou num time de futebol, eu me represento só como corintiano, né? Eu não me represento como o sujeito que sou. Entende? Aquela coisa, quem você é? Eu sempre pergunto, sabe, numa conversa formal, quem você é? Aí o sujeito fala, eu sou de direita, eu sou bolsonarista, eu sou lulista, etc. Não, pô, a pessoa não perguntou isso. A pessoa não perguntou qual partido político você frequenta, perguntou quem realmente você é. Entende? Então é isso, eu recomendo você ser você, mas escolha os melhores times de futebol, entre aspas, assim, né? Eu acho que é só isso. Tu quer acrescentar mais alguma coisa? O episódio já tá bem longo. Já fizemos muitas crianças chorarem. Não, acho que não tem mais muita coisa para acrescentar, não. Pois bem, boa noite a todos, ou boa tarde. Enfim, eu não sei que horário você vai estar assistindo esse vídeo, mas um grande abraço para você e durma bem. Ou, enfim, um grande abraço para você. Até mais. Tchau, tchau. Bye, bye.